Fala galera, tudo bacana? Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas é um prazer ter você aqui no nosso canal, estudando um pouquinho sobre anatomia. Hoje a gente vai dar uma geral sobre as vértebras cervicais. Lembrando que a gente tem vídeos falando de uma por uma, tá? Sobre o atlas, sobre o axis, sobre as cervicais típicas, por aí vai. Mas enfim, gente, vamos cair aqui para dentro para que a gente aprenda um pouquinho sobre as vértebras cervicais, tá? Bom, é prazer, sou o Zé Góes, sou fisioterapeuta, professor de anatomia. E quando eu comecei a estudar isso aqui que você está vendo agora, cai aqui para dentro, ó. Quando eu comecei a estudar isso aqui, era muito mais difícil, sabe? Porque como era que era? A gente lá na faculdade, a gente tinha uma lista, tá certo? Com as peças e com os nomes do que a gente teria que aprender, tá? E a gente tinha que marcar horário para ir para o laboratório, a gente não tinha acesso a tudo isso que você está tendo hoje, você não está tendo acesso. A gente não tinha acesso. A gente não tinha acesso ao YouTube. O YouTube nem existia, tá? Ó, não existia essa parada de YouTube, de rede social, nada disso. Então a gente tinha que aprender na tora, no Atlas Anatomia, dos seus pormenores, aprendendo e tal. Não tinha um videozinho legal como esse. Então não deixa passar isso aqui, já passa para teus amigos, para teus colegas. E ó, clica aqui, se inscreve no nosso canal para que você receba nossos vídeos de forma mais simples. Então assim, não tinha nada fácil que nem agora não. Olha como o negócio é legal. Você vê um atlas em 3D e tal, vértebra por vértebra, e é muito bacana. E olha só, gente, vamos lá. Isso aqui é a coluna cervical. Primeira coisa que a gente tem que aprender sobre a coluna cervical é que ela tem 7 vértebras, tá? Esse é o básico, tá? Então assim, você tem essa primeira, que a gente vai chamar de atlas. Nós temos essa segunda aqui, ó, que é o axis, tá? Aí temos a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima vértebra cervical. Deixa eu colocar aqui tudinho, eu vou deixar todas selecionadas. Então aqui, gente, são as vértebras cervicais, são 7. E outra coisa que a gente entende também é que essa coluna cervical, ela tem uma curva chamada de lordose. O que é uma lordose? Uma lordose é uma curva que tem uma convexidade anterior, tá? Convexidade, imagina que você tem essa paradazinha aqui, não tem nada redondo aqui, ó. Bom, enfim, imagina que você tem isso aqui, tá? A convexidade é essa parte de fora e a concavidade é essa parte de dentro. O que você está vendo aqui é concavidade, o que está vendo de fora é convexidade. E aqui mesmo esquema, ó. Isso aqui é concavidade, isso aqui é convexidade. Então, uma vértebra, uma articulação aqui, um conjunto de vértebras cervicais possui uma convexidade anterior, aqui que você está vendo bem aqui, ó, e uma concavidade posterior, tá certo? Aqui eu coloquei, ó, as vértebras em destaque, olha só como elas são, tá certo? Aqui estão elas, as 7 vértebras cervicais, para que você possa entender. Gente, essas vértebras cervicais, tá, ó, elas são vértebras que têm muito movimento, tá certo? Então, se a gente parar para observar aqui, ó, a quantidade de movimento que essas vértebras fazem, tanto para flexão, como para extensão, como para rotação para um lado, rotação para o outro, lateroflexão para um lado e lateroflexão para o outro, elas têm muito mais movimento do que as vértebras da coluna torácica e as vértebras da coluna lombar, tá certo? O que eu queria deixar aqui em destaque também para vocês é que essas vértebras cervicais, elas têm aqui, ó, o forame do processo transverso. Cliquei errado, quero subir, ó. Que as outras vértebras não têm. Essa é uma grande diferença, tá? Uma das principais diferenças de uma vértebra cervical para uma vértebra dorsal e lombar é que essas vértebras têm esses buraquinhos aqui, ó, nos processos transversos. Você está vendo tudinho aqui, ó, tá aqui outro, tá aqui outro. Deixar em destaque que você vê, ó, aqui, ó, tá certo? São os forames do processo transverso. Para que servem esses forames do processo transverso? Isso aí serve para passar a artéria vertebral. A artéria vertebral, tá? Aqui você está numa vista anterior. Essa artéria vertebral, ela é importantíssima. Tem artéria vertebral do lado direito e do lado esquerdo, tá? Deixa aqui, ó. Aqui quando a gente vê aqui de forma posterior, fica mais bacana, tá certo? Também, ó. Então essa artéria vertebral, ela na verdade vai formar lá em cima a artéria basilar. E a artéria basilar, gente, vai formar nada mais, nada menos do que o polígono de Willis. Esse polígono de Willis,
é quem vai irrigar praticamente todos os nervos cranianos lá no pedúnculo cerebral. E assim, outra coisa importante que a gente pode ver nessas artérias cervicais, essas artérias ou nessas vértebras cervicais, é porque ela tem um processo espinhoso bífido, tá? Processo espinhoso, gente, é isso aqui, ó. Isso aqui é o processo espinhoso, tá certo? Processo espinhoso do áxis, processo espinhoso de C3, processo espinhoso de C4, processo espinhoso de C5, processo espinhoso de C6, processo espinhoso de C7. E esses processos espinhosos, olha só aqui, ó, eles são divididos em dois. Tá aqui um pedacinho para um lado, aqui, ó, pedacinho para um lado, pedacinho para o outro, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Eles começam a ficar bífidos, tá? A partir de C2 em C1, tá? Na primeira não tem processo espinhoso, tem um iniciozinho, começa, tá? Mas não tem praticamente. E aqui quando você chega em C6, aqui ele praticamente também, a partir de C6, C7, já começa a juntar um pouquinho, tá certo? Bom, então quais são as principais diferenças? Na vértebra cervical você tem aqui, ó, processo espinhoso bífido e você tem aqui o forame, os forames, cadê? Ó, deixa eu aqui, ó. Ok, os forames dos processos transversos. Show? Bom, isso aqui são algumas particularidades da coluna cervical, das vértebras cervicais. Vai agora assistir o vídeo uma por uma, tá? A gente tem um vídeo sobre o atlas, o áxis e as vértebras cervicais típicas, para que você aprenda de uma vez por todas. Bom, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, não deixe de clicar no sininho e passa esse vídeo para a galera, tá bom? Espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Cheiro no coração. Deus abençoe.